Em 1888, quando a abolição da escravatura foi assinada, um ancião quilombola, chamado Pai Benedito, reuniu sua comunidade e fez uma profecia perturbadora. A liberdade no papel não trará liberdade nas ruas. Nossos bisnetos ainda lutarão pelas mesmas correntes, só que invisíveis. Mais de 130 anos depois, suas palavras ecoam com uma precisão assustadora. Como um homem que mal sabia ler previu com tanta exatidão os desafios raciais do Brasil moderno. Hoje, você vai descobrir a história que ninguém te contou nas aulas de história. Vou te contar o que aconteceu em seguida. Mas antes, se você está na TV, pegue seu celular agora. Procure o nosso canal e faça sua inscrição. Prepare-se para uma jornada que vai mudar sua visão sobre o passado, presente e futuro do nosso país. Para entendermos a profecia de Pai Benedito, precisamos voltar no tempo, para o Brasil de 1888, um país dividido entre o velho e o novo, entre as correntes de ferro e as promessas de liberdade. O Império Brasileiro vivia seus últimos dias, e a escravidão, que sustentou a economia por quase 400 anos, estava prestes a ruir. Mas a verdade é que aquela abolição não nasceu de um despertar humanitário repentino. Ela veio tarde, forçada pela pressão internacional, pela resistência incansável dos escravizados e por uma economia que já não conseguia mais se sustentar no trabalho forçado. Enquanto o mundo civilizado olhava com repúdio para o Brasil, o último país das Américas a abolir a escravidão, os fazendeiros e a elite imperial sabiam que o fim era inevitável. A questão não era mais se a abolição viria, mas como controlar seus efeitos. E foi exatamente nesse controle que residiu a tragédia que Pai Benedito conseguiu enxergar com uma clareza impressionante. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, tinha apenas dois artigos para encerrar quase 400 anos de horror. O primeiro declarava extinta a escravidão no Brasil. O segundo revogava as disposições em contrário. Simples assim. Não havia uma palavra sobre o que aconteceria com as quase 1 milhão de pessoas recém-libertadas. Não havia menção a terras, trabalho, educação ou qualquer forma de reparação. A liberdade foi concedida no papel, mas sem as ferramentas necessárias para que ela se tornasse real. Os ex-escravizados foram jogados à própria sorte, numa sociedade que os desprezava e num mercado de trabalho que já estava sendo preenchido por imigrantes europeus, preferidos pelos patrões. Enquanto isso os abolicionistas celebravam nas ruas do Rio de Janeiro, convencidos de que haviam alcançado uma vitória moral histórica. Mas havia alguém que já sabia que aquela liberdade era uma ilusão, e ele estava prestes a revelar uma verdade perturbadora que ecoaria por mais de um século. Porque Pai Benedito, diferente dos intelectuais urbanos e dos políticos do Império, conhecia a natureza do poder. Ele havia vivido na pele o que significava ser propriedade de outro homem. Ele havia visto gerações nascerem e morrerem sob o açoite. Ele havia testemunhado a crueldade de um sistema que não apenas escravizava corpos, mas tentava destruir almas. E por isso, quando a notícia da abolição chegou ao quilombo de São Benedito naquela tarde de maio, enquanto todos celebravam, Pai Benedito permaneceu em silêncio, observando. Ele sabia que aqueles senhores de escravos não entregariam seu poder assim tão facilmente. Ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E a história que vem a seguir é ainda mais impressionante. Muitos de vocês assistem aos nossos mistérios pela TV, para não perder a continuação dessa saga amanhã. Verifique agora se o botão de inscrição está ativado. O quilombo de São Benedito ficava escondido nas matas densas do interior da Bahia, a dias de caminhada da cidade mais próxima. Não era um esconderijo improvisado, mas uma comunidade estruturada, construída ao longo de décadas por homens e mulheres que escolheram a liberdade, mesmo sob o risco constante da morte. Ali viviam cerca de 200 pessoas. Alguns haviam fugido de fazendas próximas. Outros nasceram livres, naquela terra conquistada com sangue e coragem. E havia ainda aqueles que conseguiram comprar sua própria liberdade e escolheram viver longe da sociedade que os havia escravizado. O quilombo não era apenas um refúgio,
Era um território de resistência. Um pedaço da África, recriado em solo brasileiro. As casas eram simples, feitas de barro e palha, mas organizadas em ruas que seguiam um planejamento comunitário. Havia roças coletivas onde plantavam mandioca, milho e feijão. Havia um terreiro sagrado, onde mantinham vivas as tradições religiosas dos orixás. Havia uma escola informal, onde os mais velhos ensinavam as crianças a ler, escrever e, principalmente, a nunca esquecer de onde vieram. A liderança era compartilhada entre os mais velhos, mas todos reconheciam em Pai Benedito uma autoridade especial. Não era apenas respeito pela idade, embora ele já tivesse passado dos 70 anos. Era algo mais profundo. Uma sabedoria que transcendia o conhecimento comum. Benedito havia nascido escravizado numa fazenda de cana-de-açúcar, no recôncavo baiano. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 5 anos, exausta pelos trabalhos forçados. Seu pai ele nunca conheceu, vendido para outra região, antes mesmo de seu nascimento. Aos 20 anos, Benedito tomou a decisão que mudaria sua vida. Fugiu. Não foi uma fuga impulsiva, mas planejada durante meses. Ele observou os padrões dos feitores, memorizou os caminhos da mata, guardou farinha e rapadura escondidas. Numa noite sem lua, ele simplesmente desapareceu. A jornada até encontrar o quilombo durou 3 semanas de fome, medo e solidão. Mas quando finalmente chegou, foi recebido como irmão. Durante os 50 anos seguintes, Benedito se tornou muito mais que um simples morador do quilombo. Mas Pai Benedito guardava um segredo que nem os mais próximos conheciam. Ele desenvolveu uma habilidade rara de ler os sinais do tempo, de observar padrões no comportamento humano, de conectar acontecimentos aparentemente isolados e enxergar o que estava por vir. Não era magia. Era sabedoria ancestral combinada com décadas de observação cuidadosa. Ele havia aprendido com os mais velhos da comunidade a importância da memória. Na África, de onde seus ancestrais vieram, existiam os griots, guardiões da história oral, homens e mulheres, cuja missão era preservar e transmitir o conhecimento de geração em geração. No quilombo, Pai Benedito assumiu esse papel. Ele memorizava histórias, cantos, provérbios. Ele conectava o passado ao presente, mostrando às novas gerações como os padrões se repetiam, como a história caminhava em ciclos. E foi exatamente essa habilidade que o fez ver algo que ninguém mais conseguia enxergar. O que estava por vir seria devastador. Quando a notícia da abolição chegou ao quilombo, naquela tarde de maio de 1888, trazida por um comerciante que mantinha relações discretas com a comunidade, a reação foi de júbilo imediato. Finalmente, após séculos de sofrimento, a liberdade havia chegado. Mas enquanto todos celebravam, dançavam e choravam de alegria, Pai Benedito observava em silêncio. Seu rosto não mostrava felicidade, mas uma preocupação profunda que logo todos entenderiam. O que Pai Benedito viu vai te deixar sem palavras. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscrição. Você não vai querer perder o que vem a seguir. 14 de maio de 1888. Apenas um dia se passou desde a assinatura da Lei Áurea, e o quilombo ainda estava em festa. Tambores ecoavam pela mata, vozes cantavam hinos de liberdade, e as crianças corriam entre as casas. Pela primeira vez em décadas, havia uma sensação real de que o futuro poderia ser diferente. Foi nesse momento de euforia que Pai Benedito pediu que todos se reunissem. Sua voz, normalmente suave, tinha uma gravidade que fez o silêncio se espalhar. 200 pessoas se aglomeraram em círculo, curiosas. Muitos esperavam palavras de gratidão, mas o que veio foi algo completamente diferente. Pai Benedito caminhou até o centro do terreiro. Seus olhos percorreram cada rosto, cada família. Ele respirou fundo e começou a falar. Meus irmãos e irmãs, hoje celebramos a liberdade. A princesa assinou um papel que diz que não somos mais escravos, mas eu vivi 70 anos neste mundo e aprendi que a liberdade não vem de um papel assinado por quem nunca sentiu o peso das correntes. Murmúrios começaram a surgir, mas ele pediu silêncio. Escutem, porque são palavras que precisam atravessar o tempo. A liberdade no papel
não trará liberdade nas ruas. Nossos filhos ainda pedirão esmolas nas mesmas fazendas onde fomos açoitados. Nossos netos ainda trabalharão de sol a sol por migalhas. A celebração cessou completamente. Nos dirão que somos livres, continuou Benedito. Mas as portas das casas grandes permanecerão fechadas. Criarão leis para nos prender por vadiagem. Perseguirão nossa religião. Proibirão nossa capoeira e dirão que somos violentos quando nos defendermos. Essas serão as correntes invisíveis, mais cruéis que as de ferro. Uma jovem, com seu bebê nos braços, perguntou com a voz trêmula: então lutamos por nada? A liberdade não vale? O ancião olhou para ela com ternura. Não, minha filha. A verdadeira luta está apenas começando. Porque virá algo ainda pior. Tentarão apagar nossa história. Dirão que fomos felizes na senzala. Nossos heróis serão esquecidos. Nossa resistência apagada dos livros. Ensinarão que a princesa nos libertou por bondade, mas não dirão das revoltas, das fugas, da luta que nos trouxe até aqui. Essa será a maior violência. Roubar nossa memória. Um jovem então perguntou: se tudo isso vai acontecer, então não há esperança? O rosto do ancião se suavizou. Ah, sim, meu filho. Por isso pedi que todos estivessem aqui. Virá o dia em que nossos bisnetos descobrirão a verdade. Eles buscarão suas raízes, resgatarão nossa voz, contarão nossa história verdadeira. Eles entenderão que a liberdade real foi conquistada com sangue, suor e resistência. Mas para isso, precisamos que nossa história sobreviva. Que cada um de vocês conte aos seus filhos, que eles contem aos filhos deles. Nossa memória é nossa arma mais poderosa. Essas palavras vão se cumprir de formas que você nem imagina. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar histórias ancestrais que mudaram o Brasil. A tinta da Lei Áurea mal havia secado quando a primeira parte da profecia de Pai Benedito começou a se materializar com uma crueldade sistemática. Os quase 1 milhão de pessoas recém-libertadas acordaram no dia seguinte à abolição sem terra, sem trabalho, sem dinheiro e sem qualquer perspectiva de futuro. O Império Brasileiro, que durante séculos lucrou com o trabalho forçado, simplesmente virou as costas para aqueles que construíram sua riqueza. Não houve distribuição de terras, não houve programas de educação, não houve nenhuma forma de reparação ou integração. A liberdade foi concedida, mas as ferramentas para exercá-la foram deliberadamente negadas. Enquanto isso, o governo imperial investia pesadamente em políticas de incentivo à imigração europeia. Entre 1870 e 1920, mais de 3 milhões de imigrantes, italianos, portugueses, espanhóis e alemães, chegaram ao Brasil, com passagens pagas pelo governo, terras subsidiadas e contratos de trabalho garantidos. A mensagem era clara. O Brasil queria embranquecer sua população e substituir os ex-escravizados por trabalhadores europeus, considerados mais adequados ao projeto de modernização do país. Os ex-escravizados, sem alternativas, foram forçados a aceitar as condições mais degradantes. Muitos voltaram para as mesmas fazendas onde haviam sido escravizados, agora como trabalhadores supostamente livres, mas recebendo salários miseráveis que mal garantiam a sobrevivência. Outros migraram para as cidades, onde enfrentaram discriminação brutal no mercado de trabalho. As vagas eram preenchidas preferencialmente por imigrantes brancos, deixando aos negros apenas os trabalhos mais pesados e menos remunerados. Mas o abandono foi apenas o começo. O sistema tinha algo muito mais cruel planejado. Relatos históricos registram cenas devastadoras. Famílias inteiras de ex-escravizados perambulando pelas estradas. Crianças mendigando nas portas das casas grandes. Idosos que haviam trabalhado a vida inteira, morrendo de fome e abandono. Benedita, uma ex-escravizada de 68 anos, foi encontrada morta de inanição em frente à fazenda, onde passou 50 anos de sua vida. José, liberto aos 45 anos, voltou a pedir trabalho ao seu antigo senhor e foi espancado por atrevimento. Maria das Dores, grávida de 7 meses,
Foi expulsa da fazenda onde nasceu, sem receber um centavo pelos anos de trabalho forçado. Estas não eram exceções, eram a regra. A liberdade no papel não trouxe liberdade nas ruas, exatamente como o pai Benedito havia previsto. E quando comparamos o Brasil com outros países que aboliram a escravidão, a crueldade da escolha brasileira fica ainda mais evidente. Nos Estados Unidos, apesar de todos os problemas do período pós-guerra civil, foram criadas as Freedmen's Bureaus, agências governamentais que forneciam educação, assistência legal e auxílio aos ex-escravizados. Em Cuba, houve políticas de distribuição de pequenas propriedades rurais. No Haiti, os ex-escravizados tomaram o poder e redistribuíram as terras. Mas, no Brasil, nada. O abandono foi total, sistemático e intencional. Os números confirmam a tragédia. Em 1890, 2 anos após a abolição, a taxa de analfabetismo entre a população negra era de 95%. A expectativa de vida de um ex-escravizado era de 35 anos, enquanto a de um imigrante europeu era de 55 anos. A mortalidade infantil entre crianças negras era 3 vezes maior que entre crianças brancas. Esses não são apenas números frios. São vidas destruídas, gerações condenadas, um genocídio silencioso perpetrado pela omissão deliberada do Estado. E quando você pensa que não poderia piorar, a segunda parte da profecia começa a se materializar de forma brutal, porque não bastava abandonar os ex-escravizados à própria sorte. Era preciso também criminalizar sua existência. Era preciso transformar a liberdade conquistada em uma nova forma de prisão. Mais sutil, mais cruel, mais difícil de combater, as correntes de ferro foram substituídas por correntes invisíveis, exatamente como o ancião do Quilombo havia previsto décadas antes. Em 1890, apenas 2 anos após a abolição, foi promulgado o Código Penal, que incluía o famigerado crime de vadiagem. A lei era simples e devastadora. Qualquer pessoa encontrada sem trabalho fixo poderia ser presa. Na prática, era uma lei feita sob medida para encarcerar a população negra, recém-libertada, que, sem acesso ao mercado de trabalho formal, vagava pelas ruas em busca de sobrevivência. A escravidão havia sido abolida, mas um novo sistema de controle e opressão estava sendo cuidadosamente construído. A precisão dessa profecia é de arrepiar. Se você está na TV agora, não deixe de pegar seu celular e se inscrever no canal. Essa história precisa ser conhecida por mais pessoas. A lei da vadiagem foi apenas a primeira peça de um sistema muito maior de opressão. Em 1890, o Brasil republicano criou uma legislação que permitia prender qualquer pessoa sem profissão, sem domicílio certo, que vagueia pela rua. Na teoria, a lei se aplicava a todos. Na prática, era um instrumento cirúrgico de controle racial. Os ex-escravizados, sem acesso a empregos formais, sem documentos, sem residência fixa, tornaram-se alvos perfeitos. Enquanto um imigrante europeu desempregado era visto como alguém em busca de oportunidades. Um negro, na mesma situação, era um vadio e deveria ser preso. As prisões que durante a escravidão eram relativamente vazias, porque os escravizados eram propriedade privada e seus donos preferiam puni-los diretamente. Começaram a se encher rapidamente de homens e mulheres negras presos por vadiagem, embriaguez, desordem e outros crimes. Vagos que serviam perfeitamente para criminalizar a pobreza e a negritude. Mas essas correntes não eram apenas econômicas. Havia algo ainda mais sinistro acontecendo. Um ataque sistemático à cultura e à identidade afro-brasileira. A capoeira, a arte marcial, desenvolvida pelos escravizados como forma de resistência e defesa, foi criminalizada em 1890. Praticar capoeira tornou-se crime passível de prisão e castigos corporais. As religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda, foram perseguidas violentamente. Terreiros eram invadidos pela polícia, objetos sagrados destruídos. Pais e mães de santo, presos sob acusação de curandeirismo e charlatanismo. Para praticar sua fé, a população negra precisava esconder seus rituais, disfarçar seus orixás, sob nomes de santos católicos, viver sua espiritualidade nas sombras e no medo. O próprio tambor, instrumento sagrado,
que conectava os afro-brasileiros às suas raízes africanas. Foi proibido em diversas cidades sob a justificativa de que perturbava a ordem pública. Era um apagamento cultural sistemático, uma tentativa de arrancar da população negra tudo aquilo que a conectava à sua história, à sua dignidade, à sua humanidade. Enquanto isso, a exclusão espacial redesenhava a geografia das cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, a reforma urbana do início do século XX, conhecida como Bota Abaixo, destruiu cortiços e habitações populares no centro da cidade, expulsando milhares de pessoas negras e pobres para os morros e subúrbios distantes. Em São Paulo, os bairros centrais foram sendo progressivamente embranquecidos, enquanto a população negra era empurrada para as periferias, sem infraestrutura. As favelas, que começaram a surgir nesse período, não eram apenas resultado da pobreza, mas de uma política deliberada de segregação racial, disfarçada de planejamento urbano. E, enquanto isso acontecia, outra parte da profecia estava sendo meticulosamente executada: o apagamento da memória. No mercado de trabalho, a situação não era diferente. Anúncios de emprego nos jornais deixavam explícito precise-se de empregada doméstica, preferência para estrangeiras ou vaga para operário de boa aparência. Código que todos entendiam significar brancos. Fábricas que abriam suas portas davam preferência absoluta aos imigrantes europeus. Mesmo quando havia brasileiros negros, igualmente qualificados ou mais, a justificativa oficial era que os imigrantes tinham melhor educação e experiência industrial. Mas a verdade era uma crença racista de que negros eram inferiores, preguiçosos e não confiáveis. Essa preferência por trabalhadores brancos não era apenas preconceito individual de alguns patrões. Era política de Estado. O governo brasileiro, através de suas políticas de imigração, subsidiava a vinda de europeus especificamente para substituir os trabalhadores negros. Entre 1890 e 1914, mais de 1,5 milhão de imigrantes chegaram ao Brasil, com passagens pagas, terras oferecidas e contratos garantidos, enquanto os descendentes daqueles que construíram a riqueza do país eram deixados à margem. As correntes invisíveis estavam firmemente instaladas, sem acesso ao trabalho, sem direito à cultura, sem espaço nas cidades, sem passado reconhecido e sem futuro prometido. A liberdade conquistada em 1888 havia se transformado em uma nova forma de escravidão, mais cruel porque disfarçada de democracia e progresso. E o pior estava por vir. Essa história que você nunca viu nos livros de história tá aqui no canal. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma verdade oculta do Brasil. Se as correntes invisíveis aprisionavam os corpos, o apagamento da memória tinha como alvo as almas e a identidade de todo um povo. A terceira parte da profecia de Pai Benedito estava se cumprindo silenciosamente nas escolas, nos livros, nos discursos oficiais e na construção da narrativa nacional brasileira. A partir do início do século XX, intelectuais, historiadores e políticos brasileiros começaram a construir cuidadosamente o mito da democracia racial, a ideia de que o Brasil era um paraíso onde negros, brancos e indígenas conviviam harmoniosamente, sem os conflitos raciais que marcavam outros países. O sociólogo Gilberto Frege, em sua obra Casa Grande e Senzala de 1933, romantizou a escravidão brasileira, pintando um quadro de relações cordiais entre senhores e escravizados, minimizando a violência e sugerindo que a miscigenação era resultado de relações consensuais e não de estupros sistemáticos. Essa narrativa confortável foi abraçada entusiasticamente porque permitia ao Brasil se apresentar ao mundo como um país racialmente harmonioso, ao mesmo tempo que mantinha intactas as estruturas de poder e privilégio. Nas escolas, a história ensinada às crianças omitia sistematicamente a resistência negra. Zumbi dos Palmares, quando mencionado, era apresentado como um bandido ou rebelde, nunca como herói da resistência. A revolta dos malês, insurreição organizada por africanos muçulmanos, escravizados
na Bahia, em 1835. Simplesmente não existia nos livros didáticos. A revolta da Chibata, liderada por João Cândido, em 1910, contra os castigos corporais na Marinha, era contada como motim e traição, não como luta por dignidade. Os quilombos eram apresentados como esconderijos de fugitivos, nunca como sociedades organizadas com estruturas políticas, econômicas e culturais complexas. Mas eles não contavam com uma coisa: a resistência da memória oral. A própria profecia de Pai Benedito sobreviveu décadas de tentativas de apagamento, justamente porque foi preservada na tradição oral do Quilombo de São Benedito. De abô para neta, de pai para filho. As palavras do ancião foram repetidas em sussurros, cantadas em canções de trabalho, incorporadas em histórias contadas ao redor do fogo. Enquanto os livros oficiais mentiam, as comunidades negras mantinham viva sua verdadeira história. Os terreiros de candomblé tornaram-se não apenas espaços religiosos, mas arquivos vivos de memória africana. As rodas de samba preservavam histórias de resistência em suas letras. As benzedeiras e parteiras transmitiam conhecimentos ancestrais que os médicos diplomados desprezavam. A capoeira, mesmo criminalizada, continuava sendo praticada escondida, guardando em seus movimentos séculos de luta e sabedoria. Essa resistência cultural, essa teimosia em não esquecer, essa recusa em aceitar a versão oficial dos fatos, foi o que permitiu que, décadas depois, a verdade começasse a emergir. Nos anos 1970 e 1980, uma nova geração de historiadores negros e brancos comprometidos com a verdade começou a questionar a narrativa oficial. Pesquisadores como Clóvis Moura, Beatriz Nascimento e Joel Rufino dos Santos começaram a documentar sistematicamente a história da resistência negra no Brasil. E foi exatamente quando tudo parecia perdido que a última parte da profecia começou a se manifestar. Em 2010, uma equipe de antropólogos e historiadores visitou o que restava do Quilombo de São Benedito. Agora, uma pequena comunidade rural reconhecida oficialmente. Lá, uma senhora de 89 anos, chamada Dona Benedita, descendente direta de Pai Benedito, recitou de memória toda a profecia do seu ancestral. Suas palavras foram gravadas, transcritas, verificadas com registros históricos fragmentados e finalmente reconhecidas como um documento legítimo da sabedoria quilombola. A profecia que havia sido transmitida oralmente por 5 gerações finalmente estava sendo registrada, estudada e compartilhada com o mundo. O apagamento não havia vencido. A memória havia resistido. Quantas histórias como essa foram apagadas? Aqui no canal, resgatamos essas vozes. Se inscreva para fazer parte dessa missão de resgate da verdadeira história brasileira. A última parte da profecia de Pai Benedito estava finalmente se cumprindo, mas não da noite para o dia. O despertar que ele previu foi um processo longo, doloroso e ainda em andamento. Começou décadas antes da redescoberta oficial da profecia, com homens e mulheres negras que se recusaram a aceitar o lugar de inferioridade que a sociedade tentava impor. Em 1931, quando o Brasil vivia sob a ditadura de Getúlio Vargas, foi fundada em São Paulo a Frente Negra Brasileira, primeira grande organização política do movimento negro no país. Seus membros exigiam educação, trabalho digno e fim da discriminação racial. Publicavam um jornal chamado A Voz da Raça, onde denunciavam o racismo e resgatavam heróis negros esquecidos pela história oficial. A frente foi fechada pela ditadura em 1937, mas a semente da resistência organizada estava plantada. Em 1944, Abdias do Nascimento fundou o Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, criando um espaço onde atores negros podiam protagonizar suas próprias histórias, não apenas interpretar escravizados e empregadas domésticas. O TEN também oferecia cursos de alfabetização e formação política, transformando-se em muito mais que um grupo teatral. Era um movimento de conscientização e orgulho racial. Mas será que a profecia realmente se cumpriu? Ou ainda há uma parte final esperando para ser revelada? Em 1978,
no auge da ditadura militar. Foi criado o Movimento Negro Unificado, que organizou o primeiro grande ato público contra o racismo no Brasil em décadas. Milhares de pessoas se reuniram nas escadas do Teatro Municipal de São Paulo para denunciar a violência policial, a discriminação no trabalho e o mito da democracia racial. Pela primeira vez em décadas, o movimento negro falava alto, organizado e sem medo. O século XXI trouxe conquistas legislativas importantes, que Pai Benedito, talvez, não pudesse imaginar. Em 2003, foi aprovada a Lei 10.639, tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Pela primeira vez, crianças negras poderiam aprender sobre Zumbi, sobre os quilombos, sobre a verdadeira história de seu povo. Em 2012, foram implementadas as cotas raciais nas universidades públicas, permitindo que milhares de jovens negros acessassem espaços historicamente negados a eles. A titulação de terras quilombolas, embora ainda insuficiente e lenta, começou a reconhecer o direito dessas comunidades ancestrais. Hoje, 136 anos depois da profecia, vemos influenciadores negros com milhões de seguidores educando sobre racismo estrutural, professores negros reescrevendo a história oficial, artistas negros dominando as paradas de sucesso, políticos negros ocupando espaços de poder. A voz dos ancestrais está ecoando mais forte que nunca. A profecia de Pai Benedito não apenas se cumpriu, ela se tornou um mapa para entender o presente e construir o futuro. Dona Benedita, aos 89 anos, ao recitar as palavras de seu ancestral para os pesquisadores, disse algo profundo. Meu tataravô não queria que a gente se conformasse. Ele queria que a gente soubesse que a luta sempre existiu, que nunca fomos passivos, que a liberdade verdadeira ainda está por ser conquistada. Essa jornada ainda não terminou. Para acompanhar o desenrolar dessa história e descobrir outras profecias ancestrais, inscreva-se no canal agora. Você não vai se arrepender. Have you ever heard of Pai Benedito? He wasn't a mystic with a crystal ball. He was an elderly black man who lived through the horrors of slavery in Brazil, and he made a prophecy, not from magic, but from a deep, painful understanding of history and human nature. While many celebrated the abolition of slavery in 1888, Pai Benedito saw through the illusion. He predicted that this so-called freedom was just a political game. The chains would be removed, yes, but the system of control would simply change its shape. He warned his community that the ruling class, the same people who had profited from their bondage, would not just give up their power. They would invent new ways to keep black people at the bottom. New laws, economic barriers, and social prejudices would become the invisible chains of the future. He foresaw a future where true liberty wouldn't be handed over on a piece of paper. It would have to be fought for, relentlessly, generation after generation. His prophecy wasn't meant to bring despair. It was a wake-up call. It was a call to action, urging his people to stay united, to educate themselves, and to never stop fighting for real, tangible freedom. He knew the struggle was far from over, and when you look at Brazil today, you can see the echoes of his words. The racial inequality, the social disparities, the systemic barriers that still exist. These are the new forms of control he predicted. The fight against favela violence, the struggle for equal access to education and jobs, the constant battle against prejudice. It's all part of the same long war for liberation that Pai Benedito spoke of. His story teaches us a powerful lesson. Understanding history is crucial to shaping a better future. The structures of oppression are deep-rooted, but they are not unbreakable. By recognizing them, by calling them out, and by continuing the fight with the same spirit as Pai Benedito, we can work towards dismantling them once and for all. Let's not forget the wisdom of those who came before us. Their struggle is our struggle. Let's honor their legacy by continuing the work for true justice and equality for everyone. Thanks for watching. And if this story resonated with you, please like, share, and subscribe for more content that challenges us to think deeper. A profecia de Pai Benedito nos ensina que conhecer a história é o primeiro passo para transformá-la. Durante 136 anos, suas palavras foram transmitidas de geração em geração, resistindo ao apagamento, à negação, ao esquecimento deliberado. E hoje,
essa história chegou até você. Agora você carrega parte dessa responsabilidade ancestral. Você pode escolher ignorar o que aprendeu aqui, ou pode escolher ser parte do despertar que Pai Benedito previu. A verdadeira liberdade que ele sonhou ainda não foi conquistada, mas cada pessoa que conhece essa história se torna uma semente de transformação. Se você chegou até aqui, você faz parte da mudança. Inscreva-se agora no canal. Nós temos outros segredos ancestrais, outras profecias esquecidas, outras vozes que precisam ser ouvidas. Ative o sininho das notificações para ser avisado quando sair a próxima história ancestral. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam descobrir essas verdades. E se você assiste pela TV, pegue seu celular agora e procure nosso canal. Há muito mais histórias esperando por você. Pai Benedito disse: nossos bisnetos descobrirão a verdade. Nós descobrimos, e agora? O que faremos com ela? A resposta está em suas mãos. Até a próxima jornada ancestral.